Quando vocês pensaram em fazer um curso de Mariologia, talvez tenham pensado em toda a dimensão do que era a igreja, mas ao mesmo tempo pode ter pensado assim: vou saber mais sobre a Santíssima Virgem. Pois bem, um curso de Mariologia é saber sobre ela, mas nunca a gente pode entender que a Virgem Maria está desassociada da igreja. A Virgem Maria é a mãe da igreja. A Virgem Maria, ela tem essa missão de ser mãe de Deus, justamente para dar todo o atendimento ao Jesus Cristo, seu filho, né, gerado no seu ventre, mas ao mesmo tempo dar assistência aos filhos espirituais da igreja. Então, se você quer crescer no amor à Virgem Maria, é necessário conhecer a igreja. Por isso que dentre essa sequência da Mariologia dogmática, nós estamos aprofundando o entendimento do que é a nossa sã igreja, o que são os ensinamentos de nossa igreja. Pois bem, Igreja Católica Apostólica Romana, o que é a Igreja Católica? Qual a missão da Igreja? Então, a Igreja, ela é justamente chamada a continuar desenvolvendo a história, né, e a missão de Jesus Cristo. Essa é a missão da Igreja, por isso que a Igreja existe. Existem elementos, digamos assim, que esses elementos vão fazer o diferencial. Logo de cara, a gente entende quem é uma pessoa mariana, quem é uma pessoa católica, não é? Por alguns símbolos que são usados. Então, por exemplo, minha filha era pequena e de repente fez: olha, mãe, um católico. Eu fiz: como é que você sabe que aquele carro tem católico? Olha, ela tem no pregadinho assim, né, atrás do carro, o terço. Então, quando a gente associa a Virgem Maria como participante da igreja, porque a gente tem um entendimento que a igreja católica só existe para aqueles que têm uma veneração à Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus. Então, a graça do Espírito Santo que paira, não é o Pai, o Filho, mas essencialmente a igreja católica vai falar também desse verbo que se encarnou, desse verbo que desejou passar toda a paixão, morte e ressurreição, e quis nos deixar a Eucaristia, como fazer memória do que ele foi, do que ele é, do que ele representa, da ressurreição, o pão descido do céu para nós. Então, a Eucaristia, a Santíssima Virgem, são pontos determinantes que vai demarcar os limites de nossa igreja. Jesus Cristo, antes de subir, ele deu um mandato apostólico. Antes dele ascender aos céus, ele deixou um mandato. Qual foi esse mandato? E depois ensinai a todos os povos, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não é? Ensinando a observar tudo o que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, na hora que ele ascende, ele já diz qual vai ser esse mandato e, ao mesmo tempo, já está sendo estabelecido o retorno. Quando é que Jesus vem? Justamente nesses fins dos tempos, né? Nós temos o princípio dos tempos, a plenitude dos tempos, quando Jesus se encarna, e a partir do momento que ele ascende ao céu, já inicia o fim dos tempos. Então, nesse finalzinho dos tempos, antes do julgamento, antes da ressurreição, ele virá para estabelecer o seu reino. Esse é o entendimento que nós temos. Mas a gente tem elementos também, propriedades da igreja que a gente precisa cada vez mais falar. Você faz parte de uma igreja, certo? E que igreja é essa? Católica. Beleza. Mas ela é una, ela é santa, é católica e ela é apostólica. E a gente tem que perceber que por cada uma dessas propriedades a gente tem um entendimento. Quando nós dizemos que a igreja é una, é porque ela vem pregar a mesma doutrina de Cristo, a mesma doutrina do fundador, em todos os tempos e espaços. Então, se você está na Ásia, na Cochichina, na Bélgica, onde você estiver, é uma só leitura do Evangelho que se deve fazer na Santa Celebração, na missa, o entendimento. Não existe um posicionamento para A ou para B, mas existe uma propriedade única que faz ela ser una. Ela é santa, por quê? Porque o fundador, Jesus Cristo, é santo. E pelo Espírito Santo, não é? E pela participação que nós temos nos sacramentos, a gente pode chegar também a essa santidade de vida. É católica por quê? Porque ela é enviada
a todos os homens, sem excluir ninguém. Quem quiser ser católico pode ser, desde que receba os sacramentos, essa questão toda da santidade. E ela é apostólica porque ela está cimentada sobre Pedro e os demais apóstolos. Então, nós precisamos compreender a graça do que é fazer parte dessa mesma igreja. Então, todas as igrejas, sejam aquelas mais afastadas, aquelas que estão nos sítios, aquelas pequenininhas, seja como for, toda a igreja, mesmo que seja local, ela, para ser igreja católica, apostólica, romana, ela vai estar embasada, direcionada, sendo organizada por aquilo que a igreja de Roma vai decretar. A igreja é obra que nos deixou Jesus Cristo, mas a gente tem que entender por que eu preciso participar da igreja, por que eu tenho que estar presente na igreja, porque a igreja é o local onde nascemos para a vida divina, para a vida da fé. A igreja é como uma mãe que alimenta a nossa fé na liturgia e nos sacramentos. É a igreja que nos estende a mão quando caímos no caminho da vida. Quantas vezes nós erramos, buscamos um sacerdote e a igreja nos levanta, nos ergue, nos absorve. É na igreja onde queremos viver e morrer na paz. Então você pode dizer assim, nossa, é querer morrer na igreja? Imagine você morrer tendo acesso aos sacramentos, tendo a unção dos enfermos, recebendo as orações, na comunhão dos santos. Então, nós precisamos viver e morrer na igreja católica. Não adianta você ter passado tantos anos na igreja, como diz assim, eu já passei 10 anos na igreja. Certo, passou, passou. A questão é, na vida e na morte, estarmos na igreja, para assim podermos gozar das promessas de nosso Senhor, entende? Então, a igreja também tem uma estrutura. Como é essa igreja, né? Todos fazem parte dessa igreja, nós somos iguais, porque todos recebemos o santo batismo, mas a igreja não é democrática, não é cada um dá um pitaco, cada um dá um palpite, eu acho que isso deve ser assim, não existe achismo na igreja. Por quê? Porque a igreja segue uma hierarquia, ela tem um governo, e esse governo hierárquico que foi concedido a Pedro, que foi concedido aos demais apóstolos, depois aos sucessores dos apóstolos, eles é que têm a autoridade de guiar, de santificar, de reger a todas as pessoas, e essa hierarquia é feita por ministros sagrados, que são os bispos, sacerdotes e também os diáconos, mas também essa igreja tem a participação dos leigos e também a participação dos religiosos. Então, por isso que a gente diz que é uma hierarquia. E aí o próprio São Paulo, ele compreendia que para que essa hierarquia fosse exercida, para que a história fosse repassada, era necessário como se houvesse um depósito. Vamos imaginar assim, o que é que você guarda no depósito? Algo que você quer conservar, né? E no depósito você vai ter talvez um cadeado para trancar, por quê? Porque você quer segurança. Então, tudo aquilo que a igreja também coloca, ela é arquivada, ela é guardada, ela é mantida num depósito para que tenha segurança. E essa segurança não é porque eu não queira repassar para os outros, não, mas é guardar justamente para repassar, para restituir quando lhe for solicitado. Então, a igreja guarda depósito da fé, que é todo esse conhecimento, toda essa palavra, tudo o que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, o evangelho deve ser preservada e transmitida, mas sem ser modificada. Eu não posso adulterar, eu não posso simplesmente pegar uma escritura e dar a minha opinião. Eu acho que isso é assim, eu acho não. Como eu já falei, não existe achismo. Eu não posso modificar. Se você for num posto de gasolina, se você desconfiar que aquela gasolina é adulterada, ela pode danificar o motor do seu carro e você não vai aceitar. Então, também não a queira pegar elementos de sua fé que você sabe que pode ter havido deturpação, que pode ter havido uma alteração, uma modificação. É necessário sabermos onde estamos buscando os valores, não é? Aquilo que a gente consegue compreender. Então, esse depósito da fé, a gente vai encontrar também quando São Paulo nos coloca a primeira epístola do Coríntios, né? Coríntios, capítulo 4,
que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ele não estava querendo inventar nada, ele apenas estava dizendo que ele era um administrador. Mas para os administradores é necessário algo. O que é necessário algo? Se você colocar uma pessoa para ser um gerente de sua loja, o que é que você vai querer? Fidelidade, não é isso? Pois bem, então São Paulo vai colocar que era necessário ter essa fidelidade. Então, para ser guardião do depósito da fé, era necessário justamente que tivesse esse entendimento que você estava guardando por um tempo, não é? Que isso não seria definitivo, mas que esse momento de guardar a fé é algo que é provisório, é por um tempo que você guarda. Então, a gente pode dizer que os papas, quando morre um papa, vai haver um novo sucessor. Aquele novo sucessor, então, agora ele passa a ser também um dos guardiões desse depósito da fé. Vamos fazer uma comparação. É muito necessário, para chegarmos nas coisas espirituais, tentarmos projetar na nossa mente as coisas aqui corporais, carnais. Imagina uma videira. Você já esteve numa videira? Eu estou aí nessa foto, olha, eu estou fazendo uma visita numa videira. A uva. E a gente pode dizer que a uva é justamente o fruto, não é? Da videira. A uva é a fruta da videira. Então, qual seria o fruto do magistério? É justamente a doutrina católica. Então, a doutrina católica é tudo aquilo que vai ser expresso através do seu magistério. Quem é que guarda essa doutrina? O depósito da fé, certo? Temos esse entendimento. Mas São Paulo, ele é um dos maiores relatores de tudo aquilo que foi escrito. Se você pegar nas Sagradas Escrituras, quantos livros escritos, quantas partes escritas nós temos a respeito daquilo que São Paulo nos coloca. Aí você pode dizer, mas ele foi um apóstolo. Lembra, a gente já falou sobre isso. Mesmo que ele não tenha sido escolhido entre os 12, depois da morte do Senhor, o Senhor mesmo apareceu para ele e escolheu ele e pergunta, por que me persegues? Não é? Então, esse apóstolo é escolhido para levar o evangelho aos gentios. Muitas coisas que ele escreveu, na verdade, fazia parte da tradição. Por quê? Porque ele não conviveu com Jesus. Mas ele estava com aqueles que conviveram com Jesus, com São Pedro, com São João, com São Tiago. Então, ele vai guardar tudo aquilo, ele vai escrever tudo aquilo que é tradição da igreja para que seja guardado, é o depósito confiado aos apóstolos, depois aos seus sucessores. E esse depósito da fé deve ser guardado até a vinda gloriosa do Senhor. Até a vinda gloriosa, as verdades que foram ditas serão as mesmas, não terão modificação. Alguém pode dizer assim, mas nós estamos em novos tempos. Certo, os novos tempos a gente tem a ver numa realidade, mas não negar aquilo que Jesus Cristo escreveu, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, pegando essa questão da uva, não é, da videira, da paeira, vamos imaginar que você tem os cachos de uva, esses cachos de uva vão ser guardados, depois vai passar por todo um processo, vai formar o vinho e o vinho chega na mesa das pessoas. Assim também é os documentos, é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja está armazenada, mas na verdade a intenção é para repassar para as pessoas na mesma qualidade, na mesma integridade do que nós temos, entende? Então, quem é responsável pelo depósito da fé hoje? Quem tem a autoridade? O Papa Francisco. Esse depósito da fé vai ser a tradição, Sagrada Escritura e o magistério. E você pode ter dito assim, mas Mara, todo dia fala um pouquinho, certo? Se você estudou até a primeira, quarta série, você aprendeu a somar, adição, depois subtrair, multiplicação. Em todos os processos, de certa maneira, são visto isso. Inclusive um dogma. Um dogma é decretado num ano. Depois de passar mais um tempo, o novo Papa vai decretar outros dogmas e faz menção àquele dogma. Para quê? Para que aquele assunto, aquele direcionamento fique cada vez mais firme. Então, o depósito da fé é guardado pelo Papa e todos os bispos, sucessores dos apóstolos, que estão unidos ao nosso Papa. Tá? Mas São Paulo era um homem de muita visão, de muita escolha de Deus, e ele vai fazer colocações do tempo que ele viveu, mas ele era um profeta também, porque ele via além do tempo, ele via aquilo que estava também para acontecer. E ele dizia: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, olha só, primeiro século, nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé,
dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. 1 Timóteo 4:1. E aí ele já vai estar falando sobre a apostasia, não é? O que é uma pessoa que está caindo na apostasia? A gente ouve falar muito agora, nesses últimos tempos, nesse século que nós vivemos. Ai, que tanta apostasia. Apostasia é um sentido de afastamento deliberado de alguém de uma coisa. Não quero mais aquilo. Afasta. É a renúncia da sua anterior fé ou doutrinação. Não aceito mais isso, não acolho mais isso. Eu acolhi até hoje que eu não deveria fazer aborto, mas minha filha foi estuprada, então eu vou adequar as minhas necessidades à verdade que eu quero ter. Isso é apostasia. A verdade é uma só, independente da situação que eu passe, independente daquilo que você está passando, as consequências, isso não vai mudar. Não pode mudar. Na hora que muda, eu estou deixando aquilo que eu acreditava. E ele dizia mais: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Eu não suporto mais a doutrina, está pesado demais. Não é? No próprio Senhor diz assim: estão escandalizados? O que queres fazer? Queres deixar? Aí São Pedro vai dizer o que? Não, Senhor, só tu tem palavra de salvação. Mas se a gente começar a imaginar que as propostas que nos vêm são de salvação, a gente vai deixar a fé. E quando a gente deixa a fé, passamos a ter a apostasia. E aí São Paulo vai explicar, na 2 Timóteo, levados pelas próprias paixões, preste atenção, e pelo prurido de escutar novidades, atualizações, ajustarão mestres para si. Não, eu prefiro conversar com aquele homem porque ele deve ter uma cabeça aberta, mente aberta. Mente aberta para te levar para o inferno? Opa, tenha cuidado. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Quais são as promessas que estão sendo feitas para você? Abra do olho, pode ser perigo, pode ser muito perigo. São Paulo dizia ainda e alertava a seus discípulos e sucessores para a presença dos inimigos da verdade. O próprio São Paulo já falava dos falsos profetas. O que é que ele dizia? Atos dos Apóstolos: sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. Gente, no próprio meio. Tá? Tenhamos atenção, na própria igreja católica, na nossa igreja católica, vão aparecer falsos profetas. A gente vai falar lá na frente do anticristo, não é? Da besta, de tudo isso, mas o falso profeta é alguém que está dentro da própria igreja. E o essencial é manter inviolável a ortodoxia da doutrina. E a gente vai entrar agora aqui, igreja, falamos um pouco, o que seria essa ortodoxia? Para ter essa ortodoxia, significa que eu estou querendo ficar ligada ao Papa. Eu dou valor, à primazia ao Papa. O que o Papa diz? Eu estou de olho, eu estou acolhendo conformidade e precisão na doutrina, verdade, são normativas para toda a igreja. Então, quando eu estou observando os dogmas, não é? Os dogmas relacionados à igreja, os dogmas relacionados a Jesus Cristo, os dogmas relacionados à escatologia, os dogmas relacionados aos sacramentos, quando eu não os deixo de lado, então, quando eu estou buscando a vivência, quando eu estou professando, quando eu estou contando para outras pessoas, transbordando, eu estou usando da ortodoxia, que é o que? Eu estou obedecendo aquilo que a igreja me ensinou. Então, o que é também a ortodoxia? É uma rejeição às doutrinas divergentes, ideias contrárias consideradas falsas. Então, se eu estou sendo Igreja Católica, buscando essa ortodoxia, quando as pessoas disserem, olha, não é bem assim, você pode ajustar isso à sua necessidade. Não, você tem que rejeitar essas proposições. É necessário dizer não. Aborto? Não, gente. Para sermos uma fé viva, é necessário rejeitar todas essas doutrinas que nos faz
seguir de uma outra forma. A questão, muitas vezes, que a gente vai observar a sociedade democrática. Nosso Senhor, na estrutura da igreja, não foi democrático, tá certo? Lógico, reconhecendo que todos os cristãos no mesmo batismo estariam no mesmo posicionamento. Então, houveram homens instruídos pelos apóstolos, pelos sucessores, por aqueles que estavam próximos, ainda no primeiro século, segundo século, que foram homens que tiveram a iniciativa de guardar esse depósito da fé, não é? Bispos, muitas vezes, sacerdotes, e aí a igreja vai chamar ele de santos padres, padres da igreja, não necessariamente esse padre tem o teor de pai, daqueles que estavam na origem, entende? Então, quem são os santos padres da igreja? O que é que eles professavam? Então, a gente entende que esses pais da igreja, não é, nos primeiros séculos, até o século VII, são considerados homens que defenderam a fé, homens que escreveram os seus documentos, né, é o conjunto dos documentos, sejam livros sagrados, os escritos pelos papas, pelos padres, não é, pelos doutores da igreja. E aí esse a gente vai chamar também esse tempo o tempo da patrística, que é onde existe esse conjunto de homens que vão clarificar, que vão formular os artigos de nossa fé. São mestres na doutrina. Tinham títulos, né, usados nos primeiros escritores da igreja, cujas obras e doutrina formaram aquela autoridade que constitui a tradição. Muitos do que os padres falavam, os pais da igreja falavam, não estão nas Sagradas Escrituras, mas fazem parte da tradição. A tradição faz parte de todos esses escritos que estavam. Então, também nesses primeiros séculos, começaram a existir movimentos heréticos. O que seriam isso? Logo no início do cristianismo, a doutrina de Jesus começou a ser combatida. Por exemplo, a encarnação do verbo. Não, existiam aqueles que imaginavam que houve um homem muito extraordinário que em determinado momento recebeu a graça de Deus, mas não que havia encarnado, né, que é a encarnação da segunda pessoa do verbo que pairava. Então, esses movimentos começaram a surgir dentro da igreja, homens que começaram a pensar e dizer assim, bom, eu estou com uma ideia aqui, eu vou proclamar minha ideia, vou fazer adeptos dessas minhas ideias, aquelas pessoas todas agora vão se rebelar, vão dizer que o que a igreja coloca não é bem assim, não é? Tipo a primeira heresia que a gente pode até considerar, digamos assim, foi quando Lúcifer vai dizer, não servirei, não quero servir. E o que é que ele faz? Se rebela, e a gente sabe dessa história depois que ele é expulso, não é? Justamente da classe dos anjos, continua sendo anjos, mas agora na nova categoria de demônios. Então foi necessário que esses homens escrevessem, e aí a gente pode dizer que eram homens ligados a apologias, não é? É a defesa da fé católica, para que para salvaguardar também aqueles outros homens que eram perseguidos e começaram a fazer as declarações, os estudos para os estabelecimentos do dogma. Então, na verdade, os dogmas começaram a surgir como resposta àqueles movimentos heréticos que haviam. Então, o que é apologética? É a defesa cristã da fé. São as práticas tornadas disciplina e até ciência que é utilizada para demonstrar a veracidade de uma doutrina defendendo dessas teses contrárias. Então é essa ortodoxia, esse movimento que surge em defesa da fé. Além dos pais da igreja, aqueles homens que escreveram, também existem os títulos de doutores da igreja. Todas as épocas da igreja apareceram esses doutores. Os pais da igreja, a gente coloca, houve um tempo, até século tal, até aquele século considerado a patrística. Os doutores da igreja, não. Existem doutores desde aquela época, mas também doutores da agora. Santa Teresinha e tantas outras mulheres doutoras da igreja que são da agora. Não são considerados pais da igreja, né? Padres da igreja, não fazem parte da patrísticas, mas são doutores da igreja. Por quê? Porque o ensinamento deles tinha algo de novo. Era notório o conhecimento, o entendimento teológico. Esse é um título de honra que é concedido pelos papas a alguns santos que se viram à igreja mediante ao ensino de uma forma extraordinária. Então, na nossa igreja, nós tivemos vários
doutores da igreja, que a gente pode colocar no Ocidente, né? Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Gregório Magno. Na igreja oriental, Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório, São João Crisóstomo, e tem muitos outros. Aqui a gente está apenas citando. A gente pode dizer que eles são considerados os gigantes. Por quê? Porque eles viveram o evangelho de uma forma extraordinária. As orações místicas, né, as experiências místicas que eles tinham, o grau de penitência que eles faziam, eles viviam com muita intensidade esse cristianismo, mas eles estudavam muito justamente as Sagradas Escrituras, o saber teológico e seus escritos, porque eles confiaram na doutrina cristã, impactaram o mundo, traziam grandes novidades. Como eu coloquei para vocês, São Luís Maria Grião de Montfort, ele é um dos candidatos a se tornar também doutor da igreja. Então vamos recapitular. Nem todos os padres da igreja são doutores da igreja, tá certo? Mas é alguém que tem autoridade no ensino e saber notório. Ao mesmo tempo, nem todos os doutores da igreja são padres da igreja, né? Existe doutor da igreja que não necessariamente está lá na antiguidade, mas está presente agora. Então, nesse quadro que eu fiz aqui, eu coloquei alguns padres e doutores da igreja, tá certo? O seu tempo de atuação, por exemplo, o primeiro padre que foi considerado também doutor da igreja é Santo Atanásio, está no tempo no ano de 297, mas existiram também tantos outros. Então, padres da igreja, antiguidade, doutor da igreja pode ser até agora, pode aparecer. Então, dentre esses doutores da igreja, nós temos também algumas mulheres, Santa Teresa d'Ávila, Teresa de Lisieux, né? Catarina de Sena, nós temos também Santa Idelgarda, que foi beneditina, agora no ano de 1098, então aí estão homens e mulheres que muito contribuíram para essa ortodoxia, para a defesa da fé, aquilo que eles escreveram para salvaguardar todos eles. Muitos passaram pelo martírio, e esse martírio a gente pode dizer que é o maior título, mesmo que não tenha sido doutor, mesmo que não tenha sido pai da igreja. Quantos homens passaram pelo martírio aqui nas nossas terras potiguares? Nós temos os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Então veja, se Deus nos coloca uma diretriz, se você vai no seu cofre, antes era assim, né? Hoje em dia os cofres são todos com a numeração, com códigos digitais, mas antes você, se errasse um pouquinho, você não conseguia abrir o cofre. Então, quando você muda um pouco a doutrina da igreja, você deixa de ser igreja católica, porque na igreja católica não tem espaço para deturpação, não tem espaço para um momento que você diga, deve ser assim, eu acho que deve ser assim. Não, isso se chama erros, os erros dos homens. Então, dentro da igreja, muitos homens erraram e praticaram o que? Essas heresias. O que então seriam essas heresias? Seriam teorias, seriam ideias práticas que nega ou é contrária à doutrina estabelecida pelo magistério da igreja. É essa deturpação da Bíblia que leva a um falso entendimento sobre o que está sendo ensinado pelas escrituras. Eu peguei uma Bíblia que é utilizada pelos protestantes, né? E bem interessante, quando nós vamos ler a passagem da Virgem Maria, que é saudada pelos anjos, nós temos a tradição que vai dizer que a Virgem Maria é a cheia de graça, mas lá vem dizendo assim, toda a bem favorecida. Ora, minha filha, desde quando bem favorecida é igual a cheia da graça? Um copo cheio de água transborda. Um copo bem favorecido deve ter uma margenzinha. Então, essas adulterações é uma heresia. Por quê? Porque você está colocando. E você pode dizer assim, mas os protestantes são hereges? A maior parte dos protestantes saíram da nossa igreja católica apostólica romana, como foi o caso de Lutero, tá? Então, essas heresias, elas não têm o poder de destruir a igreja. Nosso Senhor já dizia, as portas do inferno não prevalecerão. Mas vem trazer muitos aborrecimentos, muitos estudos, mas ao mesmo tempo, cada heresia que surge mostra que a igreja é mais forte, que ela é divina, porque ela se estabelece, ela permanece independente de todos os ataques que ela é lançado os ataques, produzindo abundantes frutos de santidade em todos os tempos. Então,
Quanto mais se bate da igreja, mais aparecem seus defensores. Então, o caminho da salvação é o caminho da cruz. O que os hereges muitas vezes vão dizer? Não precisa, né, a questão da fé. A fé sem obra é morta. Não, não, só precisa as obras. Não, só precisa a fé. E aí, como é que faz? O que nós temos que fazer? Olhar o que é o catecismo nos diz. Como é que se dá a salvação? Que isso vai ser depois um outro estudo. Então, heresia em si é um desvio da verdade universal, de modo que mesmo que se todos os seres humanos acreditarem num erro, ele não passa a ser verdade. A ortodoxia, não é essa conservação. Tá todo mundo errando. Vamos fazer uma mudança no dogma? Não. Pode todo mundo errar, o dogma continua verdade. Pode todo mundo dizer que a Virgem Maria é uma mulher qualquer, ela continua sendo a mãe de Deus, a Imaculada Conceição, mesmo que todos aqui naquele local coloquem. Muitas vão louvar, né? Não sei nem o termo que se usa, mas idolatrar Satanás. Deus continua sendo rei, independente do que eles coloquem como seu salvador, como seu redentor. Não tem como ser redentor, porque é condenação eterna aqueles que amam a outros deuses, tudo bem? Então, um autêntico católico deve necessariamente aceitar todos os artigos do credo cristão. Leia o credo, professe o credo e estude o credo. E o Código de Direito Canônico também vai muito nos orientar o que significa heresia. Vou ler aqui para vocês. Disse heresia a negação pertinaz depois do recebido do batismo de alguma verdade que se deva crer com fé divina e católica. Então, só é herege aqueles que receberam o santo batismo. Para ser um herege, tem que ter participado, tem que ter tido envolvimento com a Igreja Católica e depois você vai negar aquilo que você recebeu. Ok? Então, as heresias, elas são conhecidas pelo nome dos homens que a fundaram. Então, a gente vai ver arianismo, pelagianismo e tantos outros nomes. Ou então, pelo lugar onde elas começaram a exercer. E são próprias também dos ensinamentos do que eles querem passar. O magistério da igreja esclarece que aqueles que caíram no pecado da heresia podem ser absolvidos. Eu conheço um herege. Se ele se arrependeu, ele vai continuar tranquilo. Ele tem que buscar um sacerdote, buscar a confissão, não é? E aqueles que acreditam em estar em pecado de heresia, talvez você tenha cometido alguma heresia, busca um sacerdote e busque uma vida de comunhão com Deus e com a Santa Igreja Católica, e você vai receber todo esse agir. É preciso não confundir, gente. A gente falou muito lá na frente que São Paulo tanto falava sobre apostasia. Então, o que é heresia? Heresia é a negação de apenas uma verdade da fé, uma, duas, três, mas não tudo. Você acredita, por exemplo, na Santíssima Virgem, que ela foi imaculada. Mas virgem eu não acredito não. Pronto, então você é um herege, porque você está acreditando em algo e em outros não. A apostasia é diferente, a apostasia representa o total abandono da fé. Não quero nem saber mais de nada. Não vou para a missa, não faço isso, não quero mais saber. Não busco os sacramentos, não busco uma vida de oração, não busco nada, não acredito em Deus, não é? Deus é um atraso na minha vida, aí você não é mais herege. Aí agora você é uma apóstata. E quando você nega algumas coisas ou nega tudo e ainda não tem obediência ao Pai, agora você é um cismático. Você está entrando naquilo que se chama do cisma. Cisma é o quê? A recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeito. Então, a gente precisa entender bem. Falar de ortodoxia, de conservação da fé, de guardiões da fé, também é necessário falar sobre heresia, apostasia e cisma. Então, quem é o herege? É aquele que professa uma heresia de práticas ou doutrinas contrárias aos dogmas concebidos pela igreja, tá certo? Disse do cristão que pratica o catolicismo, mas se contradiz por questionar certas verdades estabelecidas pela doutrina. Então, se você tiver
um budista ou um muçulmano. Você nunca vai poder dizer que ele era um herege. Por quê? Porque, na verdade, ele nunca recebeu o batismo. Se nunca recebeu o batismo, então não passa a ser herege. E existem pessoas que discordam dos dogmas da igreja e não querem absolvição, acham que estão certos nos seus posicionamentos, então estão excomungados. O que é excomunhão? Eu não tenho mais a comunhão com Deus. Não necessariamente a igreja tem que dar. Quando você já age assim, existe uma excomunhão automática no seu agir, no seu pensar. Então, essa excomunhão, né, é a sanção penal, medicinal ou censura que a igreja aplica ao fiel, excluindo-se da comunhão com a igreja, privando-os dos bens espirituais, segundo as regras do Código de Direito Canônico. O excomungado fica proibido de receber os sacramentos ou os sacramentais, de participar do Ministério das Celebrações do Sacrifício Eucarístico, de desempenhar qualquer função ou ofício, não é? Os apóstatas também, hereges ou cismáticos, também são privados até das exéquias eclesiásticas quando vem a falecer. Então a gente tem que ter muito cuidado. E que tempos nós estamos vivendo? Nós não estamos mais no primeiro século. Mas até hoje a igreja é combatida, até hoje aparecem esses cismáticos, esses hereges, não é? Esses apóstolos. E é bem interessante que a gente tenha que perceber, nós vivemos num tempo de incertezas. A gente não sabe quem é quem, as confusões de ideias, a imoralidade sexual, o materialismo, a maldade, a cultura de morte, valores cristãos são desprezados, né? E a proposta sedutora do inimigo cada vez mais aí, a luxúria exposta, todo mundo querendo só valores materiais, só interessado no dinheiro, sem preceito, sem governo, sem nada. E aí parece que todos os valores estão invertidos. Presta atenção nessa árvore aí, ó. Havia um programa na televisão que dizia os normais, e quando eu olhava para aquele programa e fazia assim, isso é o normal, eu sou o quê? Então, às vezes a gente começa a pensar que nós somos os anormais. Não, gente. Mesmo que todo mundo viva aquele padrão, nós somos chamados a viver aquilo que Deus orientou, tá? Então, os valores, mesmo que estejam invertidos, nós vamos conservar os nossos valores. Por isso que é necessário, dentro da Mariologia, dentro do amor à Virgem Maria, defender a igreja. A caridade para alguns é vista como tolice, presta atenção nisso. A humildade passa a ser fraqueza. Alguém que é humilde e aí o outro faz assim, deixa de ser besta, menina, né? Quem tem fé e espera em Deus é encarado como uma pessoa pouco capaz, sem qualquer talento. A desobediência aos mandamentos de Deus é valorizada como um ato heróico de pessoas de cabeça boa e para frente. É assim que acontece nos dias atuais. Então, falar sobre essa ortodoxia hoje que nós precisamos ter é algo extremamente atual. Não é isso, meu irmão. A gente está num tempo do fake news, né? As notícias falsas. Ninguém sabe de onde vem a notícia e você já está passando à frente os boatos, os rumores. Mas é necessário examinar a reputação de quem está dizendo alguma coisa, verificar as datas de publicação. Por quê? Porque a gente sabe que a proliferação das mentiras são as mais variadas. Então, antes de passar uma mensagem, olha o que o padre fez, olha o que o bispo fez, olha o que eu faço, né? Olha o que o Papa está dizendo. Vamos primeiro buscar se de onde está vindo essas fontes, de onde estão vindo essas informações, é necessário. E ao mesmo tempo é preciso defender nossa igreja. Nós fazemos parte da igreja para ter os sacramentos, mas também para defender a igreja. Quem ousa defender os valores morais e cristãos, acontece o quê? Imagina uma adolescente no banco da faculdade, onde todas as pessoas estão falando de sexo livre, de atuações assim, 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 você chegar e dizer que é a favor da virgindade, que você é a favor da castidade. O que é que vão dizer de você? Vão rir da sua cara. Mas mais importante é você conservar o seu céu. Então, imediatamente, essas pessoas que defendem a ortodoxia dos dogmas, dos preceitos, dos ensinamentos, elas vão sofrer sanções, vão ser colocadas do lado, vão receber críticas, zombarias, protestos. Ah, você usa a cruz, mas para trabalhar aqui você vai ter que tirar essa cruz, você vai ter que deixar isso, você vai ter que deixar aquilo. Lógico, existem situações que são necessárias. Se você vai entrar em centro cirúrgico, você está com todos os equipamentos, é necessário deixar algumas coisas, mas as pessoas estão
estão fazendo exigências para você deixar suas coisas muito antes daquilo que se chama higiene, ou isso ou aquilo, apenas estão querendo tirar Deus de nossas vidas. Então, quem é a favor da vida? Você é a favor da vida? Você consegue dizer isso plenamente na frente de outras pessoas? Que você aprova ou que você reprova o aborto? O que é que você pensa sobre a pena de morte, sobre a eutanásia, não é? Como é que você encara o divórcio? Você basta ver alguém brigando, você já chega para o seu amigo e diz assim, separa dessa mulher, ela é uma louca. Ei, contrair um sacramento, vamos ter que ter um esforço maior, né? Como é que você vê a insoluridade do matrimônio? Você é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo? Você é a favor? Você quer que todos sejam felizes? Deus não é quem escolhe o gênero e toda essa ideologia. Como é que nós estamos nos posicionando em relação a isso? Ser mariano é ser ortodoxo, ser mariano é defender a fé, ser mariano é ser apologético, ser mariano é defender a Igreja de Jesus Cristo como ela defendeu. Um dos títulos de Nossa Senhora é a exterminadora das heresias, né? Quem é contra a adoção de crianças por casais homossexuais? Opa, ser mariano é um pouco mais do que simplesmente dar cheirinhos na mãe de Deus e filhos. É um pouco mais. Então, o Redentor do gênero humano foi perseguido, caluniado e atormentado. Eu não vou ser? Esses vídeos podem me gerar frutos de santidade, mas pode ser que um dia me gere processos também. Os neopagãos têm aversão aos valores cristãos. Eles negam a existência de Deus e não aceitam a Virgem Maria, né? Acreditam em cristais, em energias positivas, em gnomos, em duendes, em fadas, em bruxas, em astral. Aqui está um zen. E zen? O que é isso? Eu conheço o Evangelho, eu conheço a Eucaristia, eu conheço a ação do Espírito Santo. É assim que nós temos que pensar cada vez mais. Então, meu irmão, qual é a função do dogma? O dogma é um farol que indica ao comandante do navio, no meio do nevoeiro ou da tempestade, qual o caminho que deve seguir. Pode estar tudo muito turbulento, mas é ali que eu tenho que seguir. Eu tenho que olhar para aquela mulher, ver que ela foi assunta aos céus e eu desejar chegar a esse céu. Eu tenho que clamar a mãezinha do céu para me dar força, para que eu possa cada vez mais buscar uma vida de Imaculada Conceição, não, mas de viver na graça de Deus. A função do dogma é indicar aos fiéis o caminho seguro e confiável rumo ao futuro prometido. O teu destino, o meu destino, Deus quer novos céus e novas terras, mas a decisão é tua, a decisão é minha. Deus abençoe, muitos cheirinhos no coração de todos vocês.